Pessoal, chegamos ao último vídeo sobre a hérnia de disco, a tão temida hérnia de disco que muitas pessoas dizem que tem, dizem que não tem, não sabem o que fazer, e hoje a gente vai falar de uma das partes principais, que é como é feito esse tratamento dessa doença que incomoda tanto as pessoas aí ao redor do mundo. Meu nome é Lucas Segoy Alves, eu sou médico ortopedista especialista em doenças da coluna e hoje eu vou falar com você sobre qual o tratamento para hérnia de disco. Bom, pessoal, a gente tem que saber que a hérnia de disco, em 90% dos casos, o tratamento é feito de forma conservadora, tá? Sem cirurgia. Esses pacientes, na maioria dos casos que sofrem hérnia de disco, o principal sintoma é a dor. O que é importante a gente saber? Dor, pessoal, na hérnia de disco não é indicação de procedimentos cirúrgicos no primeiro momento, tá? Então, por pior que seja a dor desse paciente, eu brinco aqui no meu consultório, às vezes o paciente chega aqui engatinhando de tanta dor, esse paciente ainda não tem indicação de realizar um procedimento cirúrgico, mesmo que a dor seja muito intensa. Então, como é feito o tratamento conservador desse paciente? Quando esse paciente está com um quadro agudo de dor, a gente obviamente entra com alguma medicação para aliviar esse desconforto, então pode ser usado algum anti-inflamatório, algum relaxante muscular, às vezes remédios um pouco mais fortes, como opioides, né, como a codeína, né, como o tramadol, para melhorar de forma mais rápida a dor desse paciente, e simultaneamente a esse tratamento a gente já inicia um tratamento com um fisioterapeuta e especialista em coluna para aliviar a dor desse paciente. O objetivo da fisioterapia, além de tentar melhorar a dor, também é mobilizar esse paciente e melhorar a parte da cinesiofobia, né? O medo desse paciente de se movimentar, que fica muito intenso quando ele tem esses quadros de travamento da dor. Quando o paciente melhora da dor, aí isso vai demorar em torno de um mês e meio, dependendo do tratamento, dependendo da hérnia de disco desse paciente. Então, após isso, a gente passa a parte de estabilidade da coluna, que é com reforço muscular. Então, esse paciente vai ir ou para um pilates, ou para um treinamento funcional, ou para uma musculação, para reforçar a sua coluna em volta e evitar de ter novas hérnias ou de piorar aquela hérnia que ele já tem. Então, esse é o tratamento conservador. O que dá para fazer além disso no tratamento conservador? Pacientes que têm uma dor muito intensa, assim, a ponto de não conseguir quase se movimentar, uma opção que tem a gente fazer os famosos bloqueios, né, ou infiltrações na coluna. O que são esses bloqueios? Esses bloqueios são realizados no bloco cirúrgico, esse paciente vai para o hospital fazer, mas é um procedimento minimamente invasivo, ele não vai ter nenhum tipo de corte, nenhum tipo de incisão. Esse paciente ele deita na cama cirúrgica, a gente entra com a máquina do raio-x em cima desse paciente e é colocado uma agulha no local da hérnia de disco e é infiltrado uma medicação analgésica e anti-inflamatória em volta dessa hérnia de disco para tirar a dor desse paciente. O importante é saber que esse tipo de procedimento ele não vai retirar a hérnia de disco, né? Muitos pacientes acham que vão fazer a infiltração é porque vai puxar a hérnia de disco. Não, a infiltração serve para alívio da dor e para auxiliar no tratamento conservador. Então, esse paciente faz a infiltração, melhora da dor e começa já a fazer o tratamento com a fisioterapia. E os 10% dos outros pacientes, né, eles são indicados tratamento cirúrgico. Quando é que a gente indica, então, a cirurgia para hérnia de disco? A gente tem dois tipos de indicações para hérnia de disco cirúrgicos, tá? O primeiro tipo é aquela emergência cirúrgica. O que é isso? Aquele paciente chega no consultório e ele não consegue mexer o pé, não consegue mexer a mão. Por quê? Porque a hérnia de disco é tão volumosa que aperta tanto o nervo que não está mais passando a informação do cérebro para aquele membro. Então, esse paciente, se ele não fizer a descompressão dessa hérnia, ele tem o risco de ficar com uma sequela, né? Então, uma perda de força. Então, nesses casos, é indicado a descompressão cirúrgica e a retirada da hérnia de disco. E tem também aqueles casos que são a síndrome da caldequina, que são compressões muito grandes na região lombar, onde o paciente vai ter essa perda do esfíncter, né? Vai ter uma anestesia na parte perineal, então é esse caso de urgência. A síndrome da caldequina, ela é indicada cirurgia em até 24 a 48 horas. O paciente que tem a perda de força, ele pode esperar aí uma semana para a cirurgia, não tem problema, mas é indicado também cirurgias nesse caso onde há alterações neurológicas. E o segundo caso de indicação cirúrgica é aquele paciente que a gente indica
o tratamento conservador, ele faz lá 1 mês, 2 meses de fisioterapia e mesmo assim ele continua com aquela dor intensa que está tirando a qualidade de vida desse paciente, né? Ele não consegue fazer essas coisas habituais, não consegue fazer atividade física, não consegue ir trabalhar por causa da dor. Aí então a gente indica retirar a hernia de disco por causa da dor. Mas é bom a gente entender que a dor, em primeiro momento, ela tem indicação de um tratamento conservador e em segundo momento só se indica a cirurgia se esse paciente não melhorar com o tratamento conservador, aí a gente faz a retirada da hernia de disco. Normalmente essa cirurgia é indicado somente retirar a hernia de disco. Normalmente não é uma cirurgia que vai a algum tipo de implante, né, como parafusos, como amortecedores. A gente só indica a artrodese, né, que são os parafusos quando existe algum desgaste acentuado, quando existe alguma instabilidade, mas normalmente a cirurgia da hernia de disco é uma cirurgia que é só feita a retirada da hérnia. Tem praticamente 3 tipos de cirurgia, né, a cirurgia convencional aberta, onde é somente feito o corte no meio, chega na coluna e retira a hernia de disco. Existem as microcirurgias, onde é usado um microscópio para ver a coluna e retirar a hernia de disco. E atualmente, mais avançado, a gente tem as endoscopias, que são as cirurgias por vídeo, onde é feito um cortezinho bem menor, é colocado um vídeo até o local da hérnia e puxado a hernia de disco para fora. Tá certo? Se tu for com alguma dúvida aí sobre o tratamento da hernia de disco ou sobre qualquer outro problema relacionado à hernia de disco, me manda aqui nos comentários que a gente conversa. Espero que você tenha gostado do vídeo, esse ou os outros da hernia de disco. Deixa um like aqui nesse vídeo. Se tu gostou, compartilha com teus amigos para eles saberem cada vez mais. Um abraço!